Fala galerão da internet, professor Davidson, o lembrador, né? A gente gravar um vídeo aqui de reta final pra galera que vai fazer o vestibular da UEMA e da UEMA Sul, né? Então eu estou aqui com algumas questões de história do Maranhão colonial, Maranhão imperial e Maranhão republicano, só selecionadas. Então, se você quer garantir, né, uma nota bacana na disciplina de história, acertando a questão ou as questões de história do Maranhão que cair, se liga aqui no canal do professor Davidson, o lembrador. Bom, não vou ficar na tela, vou sair da tela para ficar com a tela cheia para vocês, para discutir todas essas questões que eu selecionei para vocês, tá? Selecionei a dedo, tá certo? Então, antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, clica aí logo, né? É muito simples. Clica aí e ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos e tal, tá bom? Outra coisa, dá um like no vídeo, né? E um ponto importantíssimo para você que é concurseiro e tal, para você que está fazendo vestibular, é assistir o vídeo até o final, né? Tem negócio de vídeo grande, vídeo longo, né? Não tem negócio nem, não tem isso. Para quem está estudando, tá? Tem que assistir o vídeo até o final, né? Ver todas as questões do Maranhão colonial, imperial, republicano, né, para você ficar na ponta dos cascos, ó, e acertar qualquer questão que vier. Beleza? Então eu vou sair da tela para a gente começar aqui a nossa grande, super, ultra, mega revisão. Beleza, saímos da tela. Vamos para a primeira questão aqui do Maranhão colonial, tá bom? Então, vamos analisar aqui as afirmativas, tá bom? Em 1534, tá? Deixa eu puxar isso aqui. Em 1534, Dom João III divide a colônia portuguesa no Brasil em capitanias hereditárias. Isso aqui é a história do Brasil, você sabe muito bem, né? Sendo Maranhão parte de 4 delas. Maranhão parte 1, Maranhão parte 2, Ceará e Rio Grande. Para melhor ocupar, tá? Então, olha a função das capitanias hereditárias aí: ocupar o território e também proteger o território nacional, tá bom? Então isso aí era função, foi função naquela época das capitanias hereditárias, ok? Então o item 1 está correto, pessoal, o item 1 está correto, tá bom? A ocupação do Maranhão aconteceu a partir da invasão francesa à ilha de Upauaçu, ilha de São Luís, né? Liderada em 1612, liderado por Daniel de La Touche, né, senhor de Ravadier, que tentava fundar colônias no Brasil. A França é um dos países que sim, ficaram transtornados com a divisão pelo Tratado de Tordesilhas, né, dividindo a América entre Portugal e Espanha apenas. Então a França não aceitava de forma alguma. Então ela já tinha tentado no Rio de Janeiro fundar a França Antártica, tá? E também tentou fundar aqui no Maranhão a França equinocial, tá? Então essa invasão da França, invasão, porque o território era português, né? A invasão da França no Maranhão é um projeto chamado de França equinocial. Então a alternativa está dizendo aqui de ocupação, tá? A palavrinha ocupação no Maranhão. Porque antes disso, lá quando foi dividida a capitania hereditária, os capitães donatários vieram para cá, só que eles não ficaram aqui, né? Houve uma dificuldade muito grande, né, de ocupar o território, né? Os navios, logo na chegada, alguns já afundaram, né? Então o pessoal retornou para Portugal, depois voltou de novo, não deu certo, dificuldade com os indígenas, né? Então a ocupação mesmo vai se dar com os franceses em 1612, tá bom? Depois Portugal retoma e continua a colonização. Então o item 2, pessoal, tá certo, ok? Os portugueses expulsaram os franceses em 1615 na Batalha de Guaxinduba, sob o comando de Jerônimo de Albuquerque, e passam a ter controle das terras maranhenses. Ok, até aí. Nesse episódio, foi importante a participação dos povos indígenas, que somaram forças a ambos os lados e estendendo o tamanho da batalha. De fato, os indígenas no início da colonização francesa, eles estavam ligados à França, né? Só que depois Portugal conseguiu também, né, reverter esse quadro e ter o apoio de algumas comunidades nativas, tá bom? Então teve indígena trabalhando, lutando e brigando em ambos os lados, tá? Então o item 3 está correto,
Item 4. Depois de terem invadido a maior parte do território do Nordeste da colônia portuguesa, na América, os holandeses dominaram as terras da capitania do Maranhão, em 1641. Eles embarcaram em São Luís e tinham como objetivo a expansão da indústria açucareira, com novas áreas de produção de cana-de-açúcar. Pessoal, indústria açucareira, não precisa ter dúvida não, tá bom? É indústria mesmo. Você não vai pensar nos termos mais modernos de industrialização, né? Com máquinas e tal, aquela coisa mais moderna. Mas é sim uma indústria açucareira, tá bom? Então aqui tá certinho, os holandeses vieram para isso, já tinham dominado Pernambuco, tá bom? Então quais são as alternativas aqui corretas, tá? Vamos ver. Todas estão corretas, então nossa alternativa é letra D, de Davidson. Vamos marcar aqui, ó, a letra D, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos para a próxima questão, questão número 2, né? Lembrando a você de se inscrever no canal, né? Para a gente poder crescer aqui o nosso projeto, beleza? Então bora lá, vamos trabalhar aqui mais uma questãozinha de boaça, tá bom? Olha só, a invasão holandesa, né? Então vamos aí de invasão holandesa no Maranhão, invasão holandesa no Maranhão. Então, a invasão holandesa do Maranhão, ocorrida entre 1641 e 1643, trouxe significativas mudanças temporárias à região, considerando os eventos históricos, né, relacionados à ocupação. É correto afirmar o quê? A breve ocupação holandesa, então, breve ocupação holandesa no Maranhão, resultou em uma aliança duradoura, né? Como é que uma breve ocupação vai resultar numa aliança duradoura, né, com as populações indígenas que apoiaram os invasores contra os portugueses? Não, de forma alguma isso aqui não aconteceu na invasão holandesa. Os holandeses chegaram abafando, quebrando tudo, matando, tá? Destruindo tudo, não teve negócio de aliança com os indígenas, não. Isso aí foi com os franceses, ok? Então isso aqui tá errada, tá bom? A alternativa errada aqui, ó, errada. A presença holandesa no Maranhão foi marcada pela implementação de um sistema de comércio livre. Olha só que beleza, hein? Sistema de comércio livre que beneficiou a economia local, aumentando a exportação de açúcar e tabaco. Não houve isso aí, né? Porque a presença holandesa aqui foi curta e muito turbulenta, tá bom? As forças locais, com o apoio dos jesuítas, olha só, jesuítas, desempenharam um papel fundamental na resistência contra os holandeses, contribuindo para a expulsão dos invasores antes da chegada dos reforços portugueses. Correto, pessoal? Então, se você ainda não tinha estudado isso, os jesuítas foram fundamentais na expulsão dos holandeses, tá? Então, eles, assim, conseguiram arregimentar grupos numerosos de indígenas, né, para lutar contra os holandeses aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, porque eu estou imperatriz no Maranhão, tá bom, pessoal? A invasão, então essa aqui é correta, tá bom? A invasão holandesa do Maranhão levou à construção de diversas fortificações permanentes. Fortificações permanentes, pessoal, no Maranhão holandês não. Lá em Pernambuco, sim, lá em Recife principalmente, ok? Então a correta aqui é a letra C, tranquilo? Vamos para a terceira questão, sem perder tempo. Os indígenas que habitavam as terras maranhenses dividiam-se entre Tupi e G, certo? Então olha só, Tupi e G eram duas comunidades, duas sociedades indígenas. Os Tupi do grupo Tupinambá viviam em pequenas aldeias, tá? No litoral. Eram bons nadadores, remadores. Suas aldeias eram protegidas por cercas de madeira. No centro havia um pátio onde todos se reuniam para a vida diária, para as festas e comemorações. As moradias eram cabanas grandes e abrigavam muitas pessoas. Os Gs habitavam o interior de aldeias, né? Tá, um rimo aqui, tá? Em forma circular, eram construídas em áreas descampadas, ok? Agora quer falar do G, pessoal. Aí ele pergunta assim, ó, grandes guerreiros, os G, tá? Lutaram muito para evitar que os invasores franceses ocupassem suas terras e por muitos anos impediram o avanço do negro pelo interior. O que tem a ver isso aqui, tá? O que tem a ver o G impedir o avanço do negro pelo interior? Não tem nada a ver isso aí, tá bom? Lutaram muito para evitar que os invasores portugueses ocupassem suas terras. Por muitos anos impediram o avanço do homem branco pelo interior. Lembra do texto, pessoal? Tupi é litoral, G interior. Então, se os G são do interior, eles estão protegendo o interior, tá? Então, eles lutaram muito
para evitar que os invasores portugueses ocupassem suas terras e por muitos anos impediram o avanço do homem branco pelo interior. Ok? Então essa aqui é a letra correta, ó. A letra B de bola, né? Ó, lutaram muito para a formação da Confederação dos Tamoios. Não, isso aí foi lá em Pernambuco, tá? A fim de expulsar os holandeses de suas terras. Lutaram muito para evitar a entrada de negros nos portos. Não, também não tem nada a ver isso aqui, tá bom? Beleza, então alternativa correta, letra B de bola, quer dizer, tá bom? Vamos lá para a questão número 4, questão aqui do professor Davidson, ou lembrador, tá bom? A expedição de Daniel de La Touche, também conhecido como o Senhor de Lavardière, foi um importante episódio na tentativa de colonização francesa no Maranhão, no início do século XVII, né? Sobre essa expedição, pessoal, então bora lá. Sobre essa expedição é correto afirmar, ok? Vamos lá, sobre a França equinocial. A fundação da cidade de São Luís foi acompanhada de uma aliança duradoura com os povos indígenas, que apoiaram os franceses na luta contra os portugueses. Realmente os franceses tiveram uma aliança bacana com os indígenas, né? Vamos ver as outras alternativas. A expedição foi parte do projeto da França equinocial, que visava estabelecer uma colônia francesa no norte do Brasil, mas enfrentou resistência militar e política, né? Resultando na derrota francesa e na retomada do controle pela coroa portuguesa. Tá bom? Beleza. Então, ó, isso aqui parece que tá boa, tá? Então, a França equinocial, certinho, tá? A França Antártica foi lá no Rio de Janeiro, estabeleceu uma colônia francesa no norte do Brasil, ok. Tá? Enfrentou resistência militar e política, ok, né? Na Batalha de Guaxinduba, e a retomada, né, do controle aí pela coroa portuguesa, tá bom? Então, parece que tá certa, né? Porque a letra A, então, o que tá errado a letra A, né? Essa aliança duradoura aqui, pessoal, tá bom? Essa aliança duradoura dos franceses com os povos indígenas não foi tão duradoura assim, e nem a presença dos franceses lá foi duradoura, né? Foi de 1612 até 1615, tá bom? E os portugueses conseguiram reverter essa questão de alianças aí depois, tá bom? Então a correta aqui parece a letra B, mas vamos ver o restante. O principal objetivo da expedição era encontrar riquezas minerais na região do Maranhão, motivada pelas descobertas de ouro e prata em outras partes da América do Sul. Até que tinha esse interesse no ouro e prata em outras partes da América do Sul, tá? Principalmente no Peru. Então os franceses tinham uma intenção ali de estabelecer uma hegemonia sobre o rio Amazonas, que dava acesso ao Peru, onde tinha muito ouro, realmente muito ouro e prata, tá? Só que aqui está dizendo que é encontrar riquezas minerais na região do Maranhão, tá bom? Então isso aí é o erro da alternativa. O resto tá certo, realmente tinha esse interesse aí, né, de ter um controle sobre o mar, né? Quase um mar, né? Sobre o rio Amazonas, né, para ter acesso lá à América ali, andina do outro lado, né? Beleza. Então, esse aqui tá errado também, tá bom? Aliança entre franceses e holandeses, não teve aliança entre franceses e holandeses. A construção do Forte São Luís pelos franceses foi imediatamente seguida pela implantação de um sistema de plantation similar das colônias britânicas. Não tem nada aqui, e muito menos imediatamente, tá ok? Então a alternativa correta é aqui, a letra B de bola. Tranquilo? Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, tá bom? Vamos lá para a quinta questão, do professor Davidson, o lembrador. Então o que está dizendo aqui? A revolta de Beckman. Oferecimento, professor Davidson, o lembrador. Ocorrido no Maranhão em 1684. Foi um movimento liderado por proprietários de terra, viu, pessoal? Não foi um movimento popular, tá bom? Não foi um movimento de pobre, não foi um movimento de camponeses, foi um movimento de fazendeiro, insatisfeito com as condições econômicas e sociais da região. Sobre os motivos e os eventos da revolta, é correto afirmar, tá bom? Então vamos ver aqui por que aconteceu a revolta de Beckman. Os revoltosos buscavam a abolição da escravidão indígena. De forma alguma, eles queriam escravizar os indígenas, tá bom? Os fazendeiros, defendendo a liberdade e a integração dos povos nativos na sociedade maranhense. Nada disso, tá? É nada, tá bom?
A revolta foi motivada pela insatisfação com o monopólio da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão e a atuação dos jesuítas, que dificultava a escravização dos indígenas. Olha só, dois grandes motivos, talvez os principais motivos da revolta de Beckman. O monopólio, né, que é o controle do comércio de entrada e saída de mercadorias, né, exercido pela Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, tá? Então, depois que foi implantada essa Companhia de Comércio no Maranhão e em outras partes do Brasil também, né, a entrada e saída de mercadorias era monopolizada por ela, tá bom? Então, isso aí gerou um ônus para os produtores da região, isso aí os tornou insatisfeitos. O outro motivo é a atuação dos jesuítas, tá? Que não permitiam a escravização dos indígenas. Essa mesma Companhia de Comércio do Estado do Maranhão também tinha que fornecer mão de obra escrava da África para o Brasil, né? Isso não foi cumprido, né? O quantitativo foi inferior àquele prometido. Então, por isso, né, estava faltando mão de obra para os fazendeiros. E aí eles queriam escravizar os indígenas. E aí os jesuítas não deixavam, tá bom? Essas duas foram as principais causas da revolta de Beckman. Então temos aqui a letra B de bola, né? Igual o Mengão tá jogando uma bola mesmo, tá bom? A revolta de Beckman foi um movimento apoiado pela coroa portuguesa de forma alguma, tá bom? Os líderes da revolta conseguiram estabelecer um governo independente do Maranhão, que perdurou por mais de uma década. Que isso, pessoal? Que mentira é essa, hein? Então vamos lá para a sexta questão. Vamos lá. Sexta questão, beleza? A coroa portuguesa instituiu o Estado do Maranhão independente do Brasil, tá? Conforme Carta Régia de 1621. O Estado do Maranhão abrangeu o vasto território do Ceará até as margens do rio Oiapoque. Extinto em 1652 e restaurado em 1654, perdeu o Ceará em 1656 e tomou nova forma em 1774, já com comando, né, do Marquês de Pombal. Com o nome do Estado do Pará, com o nome de Estado do Maranhão e Grão-Pará, ok? O período da organização administrativa do Maranhão, destacado no texto, ou seja, esse período aí, né, do Estado do Grão-Pará, ou do Maranhão e Grão-Pará, o que aconteceu lá? O que aconteceu nesse período? Caracterizou-se pelo desenvolvimento de uma economia de subsistência, aquela economiazinha, né, mais familiar, para sobrevivência mesmo, né? Não, pessoal, de forma alguma, tá bom? Então houve um avanço, um crescimento da economia, né? Inclusive economia de exportação, bom? Evidenciou que a coroa investiu no Estado, permitindo a formação da Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, alavancando a economia em um cenário internacional propulsor. Ok, houve essa outra companhia aqui, ó, Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, tá? Isso provocou o que, pessoal? Alavancou a economia maranhense. E agora, esse tal de cenário propulsor, o que é isso, professor? Pelo amor de Deus, pessoal, a gente está falando aqui de 1774. Nós estamos no contexto da Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, né? Na revolta das 13 colônias, pessoal. Isso aí acabou prejudicando a produção algodoeira no sul dos Estados Unidos, né? E atrapalhou, na verdade, mais a exportação, porque eles estavam em guerra, né? Então ninguém estava ali exportando nada. Aí o Maranhão se aproveitou disso aí, né? E aumentou a produção algodoeira do Maranhão e começou a exportar. Então o Maranhão teve um boom na sua economia neste período aí de contexto internacional favorável por conta da Revolução Americana, independência das 13 colônias inglesas. Tranquilo? Então, pessoal, a correta aqui é letra B. O que está errado na C? Pressupôs que o Estado sofreu retração econômica. De forma alguma, houve um avanço econômico. Definiu-se pela modernização padrão antiquada da produção, ampliando negócios complementares e organizando o trabalho em conformidade com a mentalidade capitalista. Não, tá? Do velho mundo, não. Nós éramos apenas uma colônia do velho mundo, tá? Havia aqui um sistema escravista no Brasil nesse contexto. Não era um capitalismo, e muito menos uma mentalidade capitalista aqui, tá bom? Era apenas uma colônia exportadora. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá para the next.
Sétima questão, caiu no TJ do Maranhão 2024, provinha que eu mesmo fiz, tá bom? Que eu prestei o concurso, eu não fiz a prova, eu prestei o concurso. Criadas durante a administração pombalina no Marquês de Pombal, que ficou de 1750 a 1777 no governo, né? As companhias monopolistas de comércio foram parte integrante dos planos de reestruturação econômica de Portugal. Essas organizações acabariam por controlar a entrada e a saída dos produtos das colônias portuguesas, antes realizadas em sua maioria por comerciantes estrangeiros, ok? Com a morte de Dom João V, assumiu o trono Dom José I. O fatal acontecimento do terremoto de Lisboa em 1755, né? Terremoto e tsunami que devastou Lisboa, foi decisivo para que Sebastião José de Carvalho Melo, o Marquês de Pombal, assumisse o cargo de ministro dos negócios do reino. Ele não virou rei, tá? Mas era como se fosse, tá bom? Muita coisa mudaria a partir de então, beleza? Então, o Marquês de Pombal, pessoal, ele é daquele movimento que vocês estudam em história do iluminismo, chamado de despotismo esclarecido, né? Que é aquele governante que é déspota, que é um déspota, que é um governo rígido, né? Duro, absolutista, mas com algumas ideias iluministas, tá bom? Beleza, então, dentre as funções e ações desenvolvidas pela Companhia de Comércio, é possível apontar a venda em Lisboa em consignação de produtos repassados pelos lavradores do Grão-Pará e Maranhão, tá? Então o pessoal mandava pela Companhia de Comércio produtos para serem vendidos lá em Lisboa. O controle dos direitos alfandegários, de peso, do subsídio de qualquer mercadoria que circulasse na província maranhense. Não, eles controlavam aquela mercadoria que saía da colônia, né? Que ia para outros países, ok? O cuidado dos chamados negócios miúdos, ou seja, a administração dos negócios paralelos relativos aos mais variados setores da região, tá? De forma alguma, tá bom? Então não tem nada de negócio miúdo aí, a administração dos negócios paralelos, né? O que é isso aí, né? Não, nada disso. A função da Companhia de Comércio, tá? É a letra A. A letra D também está errada. Vigilância em toda a região contra a corrupção. Que nada, corrupção é o que havia nesse tempo aí. Até hoje existe, ainda mais naquele tempo. Agora, a venda em consignação. Pessoal, essa palavrinha aqui é que gerou problema demais na prova, tá? Que é o seguinte, o lavrador, ele entregava para a Companhia de Comércio o seu produto. Ele não vendia para a Companhia de Comércio, ele entregava para a Companhia de Comércio, e a Companhia de Comércio ficava com esse produto, anotava tudo certinho e vendia lá em Lisboa e trazia o dinheiro para o lavrador, lógico, descontado as custas, né, do transporte, da venda lá em Lisboa, bom? Então isso aí é chamado de venda em consignação. Então a corretinha aqui, ó, letra A de amor, beleza? Tranquilo, pessoal? De boa até aí? Tranquilo. Então, bora lá na questão número 8. Number 8, ok? Beleza. No antigo estado do Maranhão e Grão-Pará, a mão de obra indígena representou a principal força de trabalho no século 17 e 18. Ó, pessoal, nós tivemos negros africanos trabalhando, né? Mas a mão de obra indígena foi fundamental, tá? E talvez aí uma força principal de trabalho, como está dizendo no texto, tá bom? É diferente de outras regiões ali no Nordeste brasileiro, né? Depois São Paulo e tal, tá bom? Que o trabalho escravo africano ele predominou. No caso aqui, os indígenas teve uma força que é fundamental. A respeito do recrutamento da força de trabalho indígena, pessoal, tá falando do recrutamento. Aí lê o texto, ó só. Tratava-se de convencer os índios do sertão de que era de seu interesse aldear-se junto aos portugueses para sua própria proteção e bem-estar. Então os portugueses difundiam isso aí para os nativos. Ó, você tem que vir aqui para perto da gente, senão o pessoal vai escravizar vocês aí. Nós não vamos escravizar vocês, né? Nós queremos catequizar vocês apenas, tá bom? Apenas isso, tranquilo? E aí tá perguntando aqui o comando, ó, a questãozinha parece fácil, mas não é não. O trecho descreve uma forma de arregimentar. O que é arregimentar, pessoal? É conseguir, né? É trazer para perto, né? Juntar pessoas, né? Arregimentar a mão de obra indígena, conhecida como, tá?
Tem aqui repartição, descimento, resgate, guerra justa, aldeamento. Aí o candidato vê a palavrinha ali, aldear-se, e falou, opa, isso aqui é batata, já matei a questão, muito fácil, né? Eu vou marcar aqui a letra E, aldeamento, mas não é aldeamento. Aldeamento é onde ficam lá os indígenas para serem catequizados, tá bom? E aí nós estamos falando de conseguir mão de obra indígena, tá? Isso aí é chamado de descimento, pessoal. Olha só que beleza, hein? Descimento é a forma como se conseguiu os indígenas para trabalhar para os portugueses, convencendo de que eles deveriam trabalhar para os portugueses para sua própria proteção, certo? Descimento. Oferecimento, professor Davidson, um lembrador. Tão tranquilo aí? Então bora para a próxima questão. Próxima questão não, agora vamos para o Maranhão Imperial, né? Fizemos aí várias questões de Maranhão Colonial, cobrimos todo o conteúdo praticamente. Agora vamos ver o Maranhão Imperial. Show de bola, professor. Não mude para outro vídeo, continue assistindo para você fazer essa revisão top das galáxias, ok? Quase um ano após o grito do Ipiranga, 1822, a província do Maranhão, como eram chamados, né? Não era estado, era província, já no Império Brasileiro, ainda se mantinha leal a Portugal e se recusava a aderir ao movimento. Ó. No Maranhão se recusava a aderir ao movimento de independência de Dom Pedro I, ok? Beleza, não foi só o Maranhão, né? A Bahia fez isso, o Maranhão fez isso, o Pará também fez isso. O Piauí aderiu e depois quis desaderir, né? É que teve lá a Batalha do Genipapo, foi por conta disso. Mas em relação ao Maranhão, tá bom? A respeito do processo de adesão do Maranhão à independência do Brasil, assinala a alternativa que é correta, pessoal. A adesão foi atrasada pelas tropas do Ceará e Piauí que chegaram no Maranhão, né? Nos primeiros meses de 1823, apoiaram a formação de uma confederação independente, que não tem nada a ver isso aqui, tá bom? E também não foi atrasada por causa de Ceará e Piauí. Não botando culpa agora no cearense e no piauiense, não, tá? Então isso aqui tá errado, pessoal. A Batalha do Genipapo, em março de 23, foi vencida pelos comerciantes portugueses. A primeira coisa é que não foi vencida, tá bom? A Batalha do Genipapo, o pessoal perdeu. O que eles fizeram foi atrasar as tropas, né, portuguesas, né, que estavam a mando da coroa portuguesa, né, para tentar retomar ali o Piauí, controlar o Maranhão e tal, beleza? Então aí, ó, vencida pelos comerciantes portugueses e pela elite sertaneja ligada ao comércio de gado, não tem nada a ver com isso aí, bom? Os comerciantes portugueses de São Luís e os grandes algodoeiros exportadores, mais próximos de Lisboa do que o Rio de Janeiro, né, não aderiram à independência, preferindo manter-se ligados à coroa portuguesa. Isso aqui tá certo, pessoal, ó, né? Que esse era o interesse, né, de Salvador, de São Luís, de Belém. Esses comerciantes portugueses, principalmente eles, né, eles não queriam aderir à independência, eles queriam ficar ligados a Portugal, né? Inclusive porque era mais próximo. São Luís é o ponto mais próximo da Europa, né? Na de Portugal, então eles preferiam comercializar diretamente com Portugal do que fazer parte do reino do Império Brasileiro, tá bom? Então essa letra C é a alternativa correta. Tranquilo até aí? Beleza? Então vamos para a questão número 2, tá bom? Vamos lá. Batalha do Genipapo e o Cerco de Caxias são episódios que impactaram a história do Maranhão e se situam na conjuntura de quê? Então, beleza, vamos ver. Guerra de Independência. Essa questão aqui é muito fácil, porque a letra está dizendo o seguinte, ó. E essa Batalha do Genipapo faz parte da Guerra de Independência, fez parte da Balaiada, fez parte da Cabanagem, fez parte da Revolta de Beckman, ou Bequimão, tá bom? E também foi uma guerra de combate à invasão holandesa. Então, pelo amor de Deus, né? Esse aqui é muito fácil. Se você souber um pouquinho da Batalha de Genipapo, em que contexto ela ocorreu, você vai saber que ela foi uma guerra de independência, né? Ocorrida no meio norte da América Portuguesa, território que não aderiu prontamente ao Império do Brasil, dada a forte presença militar e comercial portuguesa na região. Então, a correta aqui, letra A. Essa aqui é muito fácil, tá bom? Vamos lá para a questão número 3, também da Batalha de Genipapo em 1823.
marca um período da história da região do Piauí importante, dadas as mudanças políticas na região, que tinha por característica, tá, um confronto exclusivamente popular entre a população mais pobre, tá, e formada por comerciantes e artesãos que apoiavam a independência, e as tropas de fazendeiros e colonos portugueses apoiadores da colônia, né? Pois bem, fazendeiros portugueses até que sim, né, eram apoiadores. Agora sim, esse termo aqui exclusivamente popular, tá bom? Isso aí que dá um ponto de erro na questão, porque em história as coisas são relativas. Então sempre quando vier palavras como exclusivamente, como sempre, como apenas, absolutamente, né, só, isso aí já invalida a alternativa praticamente, tá bom? O único confronto sangrento da independência do Brasil, o único, outra palavrinha que dá sentido absoluto, não serve. Por ser um confronto sangrento entre populares e piauienses, cearenses e maranhenses contra tropas portuguesas que foram encarregadas de manter o norte da ex-colônia fiel à coroa portuguesa, tá? Então estamos aqui com a alternativa correta. Um confronto sangrento, não foi o único, tá, entre populares piauienses, cearenses e maranhenses. Contra quem? Contra as tropas portuguesas, que foram encarregadas de manter, né, o Major Fidier e tal, em manter o norte da ex-colônia fiel à coroa portuguesa. Tranquilo? Então aqui a letra C de cavalo é a alternativa correta. Tranquilo? Bom demais, né? Então vamos lá para a quarta questão. Acho que é muito fácil, é só para saber o nome do cabo aqui, ó. Então, o britânico, cuja ousadia nas guerras napoleônicas lhe valeu a alcunha de Lobo do Mar, que no Brasil atuou decisivamente nas guerras pela independência, tendo sido agraciado com o título de Marquês do Maranhão, após sua vitória sobre as tropas portuguesas, tá? O Thomas Cochrane, Lord Thomas Cochrane. Ele vai atuar na Bahia, ele vai atuar no Maranhão, ele vai atuar no Pará, ele vai atuar no Piauí para acabar com essas guerras de independência. Era um mercenário, ganhava só dinheiro aí, tá? Beleza? Questão número 5. Questão da UEMA, né? Quem desconhece ser mais interessante para a maioria, para as províncias do norte do Cabo de São Roque, obedecer antes a Portugal que ao Rio de Janeiro? Haverá porventura alguém tão louco que troque o certo pelo duvidoso? Acaso não temos nós já os nossos direitos declarados, a nossa propriedade garantida e o que é mais apreciável, os nossos nomes de homens livres inscritos nas bases da Constituição que abraçamos e juramos, né? Olha só, o jornal O Conciliador de 15 de maio de 1822, né? Um pouquinho antes da independência. Publicadas em um jornal de grande circulação na cidade de São Luís, essas palavras expressam o repúdio, né, a negação de algumas províncias do norte da América Portuguesa à possibilidade de que, pessoal? De emancipação política do Brasil, ou seja, independência. É aquilo que a gente estava falando. Bahia, Maranhão, Pará foram províncias que se negaram a aderir à independência, tá? E antes da independência acontecer, né, que no caso da notícia do jornal foi em maio de 22 e a independência foi em 7 de setembro, antes mesmo da independência acontecer, eles já estavam contra a independência, tá? A esta possibilidade de emancipação política do Brasil, ok? Vamos lá para a questão número 6. No Maranhão, a independência proclamada por Dom Pedro não foi imediatamente acatada. Nós já sabemos disso, tá? Desde o início de sua colonização, com a divisão do Brasil em 2 estados em 1621, o Maranhão teve sua administração ligada diretamente a Portugal. Em 1822, quando Dom Pedro proclamou a independência, os portugueses residentes do Maranhão não aceitaram a decisão. Os maranhenses, entretanto, queriam a independência. Ó, portugueses e maranhenses, ó, maranhenses e portugueses. Tá? Então tinha 2 tipos de pessoas aqui. Maranhenses queriam independência. Os portugueses queriam ficar ligados direto a Portugal. Para controlar a reação, Dom Pedro I enviou ao Maranhão. Então aquele cara lá que a gente, né, que a gente falou dele agora aqui, ó, mercenários como o Lord Cochrane, que deu fim à luta. O Lord Cochrane, Thomas
o Lord Thomas Cochrane, em inglês, mercenário. Beleza? Muito fácil. Próxima, sétima questão, falar sobre o mito da Atenas maranhense, pessoal, né? O mito da Atenas maranhense. Por que que se deu esse mito? Por que aconteceu isso? Por que se falou isso? Foi incorporado pela elite do século XIX, final do século XIX, a partir da existência de uma classe dominante abastada, rica, né? Proprietária de estabelecimentos comerciais, tinha escravos, tinha terras, né? E trabalhava com agroexportação de algodão, açúcar, além de fábricas. Tá? Então é pessoal rico mesmo, né? Foi essa opulência, né? Essa riqueza econômico-comercial respaldada pela exploração de produtos, sobretudo agrícolas, que norteou a convicção da sociedade de letrados, que predominou na província ao longo do século XIX. Beleza? Então vamos ver a alternativa. Aqui se refere esse imaginário que produziu uma construção identitária da cidade de São Luís como Atenas brasileira, tá? Ao conjunto de intelectuais ligado à cultura das letras, responsável por destacar a excepcionalidade da cultura regional. Então aqui nós temos a alternativa correta, olha só. Ao conjunto de intelectuais ligado à cultura das letras, ricos, tá bom? Responsável por destacar a excepcionalidade da cultura regional, tá? Então, eles acreditavam que São Luís e o Maranhão talvez tinham uma cultura que era excepcional, né? Diferente das outras. Assim como Atenas lá na Grécia era destacada, São Luís também seria um destaque aqui no Brasil. Tranquilo? Beleza? Então bora para a próxima questão. Questãozinha. Aí, rapaz, para com isso aí. Questão número 8, tá bom? Considere o texto. Os balaios, estamos falando da balaiada, né, professor? Chegaram a ocupar Caxias, segunda cidade da província. De suas raras proclamações por escrito constam vivas a religião católica, a Constituição, a Dom Pedro II, a Santa Causa da Liberdade. As informações contidas no texto para que se compreenda a balaiada, como, né, contribuem para que se compreenda a balaiada no texto. Como é que a gente entende então? Uma revolta regencial, né, que se caracterizou pela aliança interclassista expressa em suas diversas bandeiras de luta. É regencial? É regencial, foi um período da regência, tá bom? No Brasil, ali entre o primeiro reinado e o segundo reinado, ok? Então ali tivemos cabanagem, balaiada, sabinada, revolta dos balês, revolução farroupilha, tá bom? Um movimento popular que assumiu o controle das cidades importantes do Maranhão e se restringiu a reivindicações econômicas? Não, né? Uma revolta de natureza religiosa? Não foi de natureza religiosa. Um movimento constituído principalmente por escravos que lutavam pela proclamação da República? Não, que isso? Pela abolição, sim, né? Agora, proclamação da República, não. Agora, pessoal, foi uma revolta regencial, caracterizou pela aliança interclassista, ou seja, tinha ali vaqueiro, tinha escravo, tinha ex-escravo, tinha camponês, tinha artesão, tá bom? Então é interclassista. Então a questão só colocou um termozinho aqui mais sofisticado, né, para fazer com que o candidato não marcasse a alternativa, tá bom? Tranquilo, então? Vamos lá para a próxima questão, tá? Questão número 9 do TJ Maranhão 2024. Um texto aqui sobre a Batalha do Genipapo, tá? O ano passado, 2023, né, porque o concurso foi 2024, né? Então, um ano retrasado, comemorou-se o bicentenário, 200 anos da Batalha do Genipapo. Em 13 de março de 1823, aconteceu um dos episódios mais marcantes da história da independência do Brasil. As lutas ocorridas no Piauí opuseram brasileiros, piauienses, cearenses, maranhenses contra tropas leais a Portugal, lideradas pelo Major Fidier. Pelo menos 200 brasileiros morreram durante os confrontos na cidade de Campo Maior, no Piauí. Beleza? No local hoje situado às margens da BR-343, rodovia que liga a capital Teresina à cidade de Parnaíba, no Piauí, no litoral piauiense, brasileiros e portugueses se bateram entre 9 horas da manhã e 2 horas da tarde. Pensa numa bala de gato, né? O resultado foi uma carnificina, cerca de 200 brasileiros mortos e mais de 500 feitos prisioneiros. Dentre as características dessa batalha contundente, podemos apontar, né, o fato de que, pessoal, então olha só,
Rapaz, para com isso aí, moço. Beleza. Apesar da junção entre os estados, apenas o Maranhão estava a favor de fato da independência, sendo que os demais estados do Nordeste tinham outros interesses. Ah, que isso? Apenas o Maranhão? Né? Tá errado isso aí, rapaz. Por que botar só o Maranhãozão nisso aí, né? Mais tarde, e outra coisa, né? O Maranhão não estava a favor da independência, tá bom? O Maranhão queria ficar ligado a Portugal, tá ok? Pelo menos a elite portuguesa que morava no Maranhão. Os maranhenses, né, queriam a independência. Mais tarde, o próprio imperador não reconheceu o feito heróico dos brasileiros e os manteve em cativeiro por muito tempo, trazendo mais revolta ainda aos sobreviventes, tá? Muitos participantes não tinham experiência militar, eram vaqueiros, roceiros, escravizados, libertos e indígenas, armados somente com machados, foices, facões e enxadas. Pessoal, isso aqui é muito clássico, tá? Dessa batalha. Esse pessoal, camponês, né? Vaqueiro, roceiro, escravizado, liberto, indígena, armado, pessoal. Não tinha arma de fogo, tá bom? Na maioria das vezes, uma ou outra, né? Mas mais mesmo, o que predominava eram as ferramentas, tá? De trabalho. Também machado, foice, facão, enxada, picareta. Então o pessoal brigava só com isso. Então a alternativa correta aqui, a letra C, de cavalo. Beleza? Tranquilo? Próxima questão, questão número 10. A balaiada foi um movimento que se estendeu por quase toda a província do Piauí, tanto no que se refere aos balaios quanto às forças de repressão, envolvendo quase toda a totalidade dos seus municípios. Então está falando que no Piauí envolveu quase toda a totalidade dos municípios, pessoal. Logo a balaiada que a gente vê mais no Maranhão, não é isso? Pois é, então presta atenção. Os conflitos de terra primeiro ocorreram entre a população nativa e os sesmeiros, depois entre poceiros e sesmeiros. Em 1697 existiam mais de 100 fazendas de gado no Piauí e em 1762 elas superavam a 500, espalhadas por toda a capitania, margeando os principais rios e interior das matas, ocupados pelos rebeldes balaios, ou seja, vaqueiros, artesãos, lavradores, pequenos rebeldes balaios, ou seja, fazendeiros, escravos, índios, mestiços e caboclos, né? Interclassista, né? Os setores populares participaram da balaiada no Piauí e se uniram aos balaios do Maranhão, ok? Um texto aí da Claudete Maria Miranda Dias. Texto. Comando, tá? Embora não propusesse mudanças estruturais na sociedade, o movimento da balaiada ocorreu no Maranhão e no Piauí, ok? Sobre esse movimento, assinala a alternativa correta. As condições de vida da população piauiense eram melhores, enquanto no Maranhão o estopim do movimento era fome generalizada. Não, isso aí não foi causa da balaiada, tá bom? E as condições de vida dos piauienses também não dá para dizer que eram as melhores, apenas da elite, né? Apesar das reivindicações serem idênticas, tanto no Piauí quanto no Maranhão, só os maranhenses vieram a sofrer algum tipo de repressão, de forma alguma, ok? Ambos sofreram. Embora a área geográfica das províncias tivesse as mesmas características, no caso do Piauí, pela ausência de rios, a insatisfação eram as secas. Para com isso, rapaz, tem rio lá também, tá bom? No movimento do Piauí, a ditadura do Barão de Parnaíba era uma das principais causas, enquanto no Maranhão era o fato de os presidentes serem substituídos à revelia. Pessoal, essa é a alternativa, né? Diferente, né, do que a gente vê de causa balaiada, de miséria, de exploração, de escravidão e tal. E aí vem esses dois fatos aqui no Piauí, a ditadura do Barão de Parnaíba, né? Acaba ruim pra caramba. E no Maranhão, os presidentes do Maranhão serem substituídos a todo momento, né? De acordo com o interesse político lá deles, beleza? Então, correta aí, letra D de Davidson, tranquilo? Próxima questão. Vamos para o Maranhão Republicano, né? Última parte da nossa super, ultra, mega revisão de história do Maranhão. Então vamos lá. Guerra do Leda, beleza? Propunha a independência política do sertão, né? O norte, meio norte do Maranhão, ok? Os homens que representavam as lideranças políticas de cada localidade sertaneja, seguidores do pensamento de Leão Leda, aspiravam a uma presença maior do Estado
e o mesmo promovesse o seu desenvolvimento através da aplicação de verbas que se destinasse à construção de estradas, escolas e postos de saúde, tá? Então, o que queria esse pessoal, né? Uma presença maior do Estado. Qual foi o principal catalisador da guerra de direito? Qual é o fato principal, né? O descontentamento da elite sertaneja com a falta de políticas públicas para a região. Isso está muito claro no texto, né? Não dá para errar uma questãozinha dessa, tá? Tá muito fácil. Descontentamento do pessoal ali, porque os impostos recolhidos ficavam lá em cima, pessoal. Ficavam em São Luís e eram gastos na capital. Então, só a galera dali que usufruía, principalmente a elite, né, de São Luís. Enquanto o restante da província, né, no caso aqui do estado já, né, já não recebia investimentos, né, em relação a estradas, escolas, postos de saúde, né, não havia uma presença do Estado. Bom, beleza? Questão número 2. Republicanos, 16 de novembro. Acabaram roubando a cena política dos republicanos históricos da maior parte dos estados brasileiros. O festival adhesionista de aderir, né, à República, que deixou incomodado um conjunto de republicanos idealistas. Ou seja, o pessoal que era de um lado passou para o outro. O editorial de 18 de novembro de 1891 do jornal Pacotilha, ao fazer a avaliação dos primeiros anos de República, afirma que tão logo foram nomeada a junta governativa, em 18 de novembro de 89, tornou-se difícil encontrar monarquistas no Maranhão. Tá? A análise do texto permite afirmar o quê? Que não havia políticos monarquistas? Não é isso, né? Havia sim. Os republicanos, 16 de novembro, proclamaram a República no Maranhão? Não foi isso, tá? Os maranhenses republicanos demitiram os monarquistas dos cargos públicos, tá? Os republicanos maranhenses condenaram os monarquistas ao exílio político. Os monarquistas maranhenses não tiveram receio em aderir ao novo regime. Aderir, pessoal. Olha o nome lá, ó. Adhesionista. Tá bom? É a chave da questão. Então aqui a letra é a correta. Os monarquistas maranhenses não tiveram receio em virar casaca, né? Ah, não, eu sempre fui republicano, eu nasci republicano. Minha mãe sempre disse: meu filho, você será um excelente republicano, né? Desde criancinha, tá? Fala, viva a República, viva a República. Então, pessoal, o pessoal virou a casaca. Então foi um festival adhesionista de monarquistas ao regime republicano. Lógico, para manter, né, seus privilégios. Tranquilo, pessoal? Bora para a próxima questãozinha. Questão 3, pequenininha aqui, ó, de boaça, né? O Maranhão inicia o século XX em processo de declínio econômico. Oh, coitado. Até hoje está, né? Com o advento republicano, o Maranhão continuava com as práticas primitivas do tempo colonial, né? Monocultura, latifúndio, pecuária extensiva, tá? Extensiva que precisa de grande extensão de terras, tá? Latifúndio são terras grandes, monocultura é aquele principal produto que se planta numa terra grande. Então, aquele é o único produto, tá bom? Beleza? Então bora lá. Questão número 4. A origem política de José Sarney. Agora chegou o homem, né? José Sarney, o Murra de vida eterna. Que o pessoal aí que assistiu aí Thundercats, né? Se lembra do Murra? Ele fala lá, agora que está se transformando, né? O de vida eterna. Então nós temos um Murra aqui, que é o Sarney, que não morre de jeito nenhum, né? E nem tô querendo que ele morra, que vive muito tempo. Mas é um Murra sim. Está, a princípio, claramente associado à liderança do senador Vitorino Freire, da oligarquia vitorinista, tá? Chefe oligárquico que dominou a política maranhense no período liberal, de 46 até 65. O período em que Sarney se insere no grupo vitorinista ocorre durante a gestão do governador Eugênio de Barros, que governou de 51 até 54, tá? Beleza, Francivaldo Melo. Acho que eu já estudei com esse cara, fez mestrado com ele lá em Belém. É o Francivaldo mesmo. Rapaz, olha aí. O trecho nos leva a concluir que a trajetória política de José Sarney está relacionada aos grupos menos favorecidos. Não, pessoal, ele estava ligado ao senador Vitorino Freire, chefe oligárquico, né? A atividade política de José Sarney tem sua gênese na sua relação com grupos tradicionais da oligarquia maranhense. Aqui não tem jeito, né? Tá muito claro aqui, ó. Foi o Vitorino Freire que lançou o Sarney
E olha só que beleza, hein? O aprendiz passou a perna no mestre. Que o Sarney depois vai formar a oligarquia sarneísta, né? E vai deixar o vitorianismo para trás. Sua ampla atividade política foi favorecida pela oposição ao governo de Eugênio de Barros. Não foi oposição, né? Ele foi apoiado por Eugênio de Barros, que era apoiado pelo Vitorino Freire. O grupo vitorianista apoiou José Sarney na eleição para concorrer com Eugênio de Barros, de jeito nenhum, tá? A origem política de José Sarney foi favorecida pela oligarquia maranhense e que fazia oposição ao Vitorino Freire. Não fazia oposição. O Sarney apareceu junto com o Vitorino Freire. A partir do Vitorino Freire, ok? Junto com a oligarquia do Vitorino Freire. Tranquilo? Então, aqui, a atividade política do Sarney está junto com grupos oligárquicos. Vamos para a questão número 5. Ainda que o vitorianismo tenha dominado a cena política maranhense durante a República Liberal, houve importantes movimentações de contestação contra a organização oligárquica de Vitorino Freire. Sobre esse tema é incorreto, pessoal. Olha só a palavrinha. Vamos procurar aqui, é incorreto, ok? Beleza, então vamos lá. As oposições coligadas foi o nome atribuído à Frente Oposicionista Ampla, organizada para reagir contra o domínio político de Vitorino Freire, reunindo tanto lideranças conservadoras quanto populistas e progressistas. Aliança que incluía nomes e siglas como Neiva de Moreira, José Sarney, UDN e PSP. Tá ok, pessoal. Nós estamos procurando a incorreta, né? O vitorianismo seria derrotado apenas nas eleições de 65, quando a vitória de José Sarney, candidato pela Arena, encerrou uma sequência de quase 20 anos de governadores aliados de Freire, de Vitorino Freire, né? Pessoal, aqui um detalhe só. O Sarney não era do Arena, tá? O Sarney era do PSP, tá? Depois ele vai entrar para o Arena, que vai ser, né, naquele contexto do bipartidarismo do regime militar, né? Quando existiram apenas dois partidos, o Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então o erro é só esse, tá bom? O resto, né, as demais alternativas, todas as informações estão corretas. Tranquilo? Depois você dá uma lida aí nas outras alternativas. Então bora lá, questão 6, tá? Graças ao prestígio pessoal de Vitorino Freire nas altas esferas administrativas e junto aos figurões do país, prestígio que se conservou em alta e efetivo, passando de presidente a presidente até sua morte e além dela, tá? Como uma época de grandes vantagens para o Estado, com um carregamento de vultosas verbas que, se bem aplicadas, teriam dado ao Maranhão um grande progresso, né? Desviadas, porém, pelos amigos e correligionários, aos quais se garantiam todas as imunidades e forneciam meio para aniquilamento dos contrários. O texto aí de João Botelho. São públicas e notórias as estratégias e articulações chefiadas por Vitorino Freire que levaram posteriormente à montagem do vitorianismo, né? Oligarquia vitorinista, enquanto sistema político, através de suas práticas coronelísticas, são os novos coronéis, né? Autoritárias e violentas. A greve de 1951. Esse cara caiu muitas vezes, essa greve, pessoal. Muita atenção. Representou para o vitorianismo o quê? Tá? Um desgaste da oligarquia vitorinista, mas não a sua extinção ainda. Uma experiência nacional estatista percebida como uma grande vitória do coronelismo, tá? Que perdura no Maranhão até hoje. A greve de 1951 foi por causa da eleição do Eugênio de Barros, tá? Que ganhou por conta de fraude eleitoral. E aí teve a greve de 51. O Eugênio de Barros, ele era apoiado pelo Vitorino Freire, ok? E aí, então, não tem nada a ver, a letra B não está certa, tá? O momento específico em que a figura hegemônica de maior representação no manonismo oligárquico perdeu por completo seu poder. De forma alguma, está dizendo o texto lá, que até depois da sua morte ele ainda continuou influente, né? Um evento que mudaria a política como um todo no Brasil. Não, foi em São Luís, né? Isso não teve uma representação nacional, apesar de ter sido veiculada e em jornais até norte-americanos, tá bom? Então, pessoal, a greve de 51 foi um desgaste apenas na oligarquia vitorinista, mas não foi sua extinção, tá bom? Tranquilo?
Então, beleza, isso caiu no TJ 2024. Tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Questão número 7. Fenômeno político importante do Maranhão no século XX, o vitorinismo se caracteriza por predomínio político de Vitorino Freire, principalmente a partir da redemocratização brasileira em 45, elegendo num corte mandonista correligionários para o governo estadual e dominando o sistema de partidos situacionista no Maranhão. Acho que é correta, né? Organização de uma oposição forte liderada por Vitorino Freire contra o domínio do Sarney. Não, o Sarney foi depois do Vitorino Freire, tá? Lá no regime militar, década de 60. O Vitorino foi de 45 até a década de 60, né? Início da década de 60. E o Sarney de 60 até 80. Oposição do Maranhão ao projeto de modernização nacional de Getúlio Vargas. Que é isso? Getúlio Vargas? De forma alguma, tá? Vitorinismo é oligarquia. Plano geral de modernização de São Luís por influência de reformas de inspiração francesa. Não, isso aí foi início do século XX. Final do século XIX e início do século XX. Movimento trabalhista? Também não. Tá? Então aqui letra A. Predomínio político de Vitorino Freire, principalmente a partir da redemocratização em 45, elegendo correligionários para o governo estadual e dominando o sistema de partidos da situação, né? Não era a oposição, os partidos do seu lado, no Maranhão. Beleza? Tranquilo, muito fácil, né? Então viram vários aí de Vitorino Freire, pessoal. Sobre a vida política do Maranhão a partir de 64, pessoal, olha só, a partir de 64, já é Sarney, não falei isso para vocês? O Estado passou por uma forte alternância de forças políticas até o final do século XX, o que implicou em alguns momentos em desalinhos com o regime militar. A partir de 64, o Maranhão teve desalinho com o regime militar. Era o Maranhão, era o Sarney, e o Sarney foi para o Arena, né? Então ele teve grande apoio dos militares. O predomínio político da família Sarney, que se fez sentir pelas duas eleições de José Sarney ao governo estadual e pelas sucessivas eleições de Rosiana e José Sarney Filho para o Legislativo Federal. Tá correto, né? Tá correto aqui, pessoal. Letra B, ó. Tá muito fácil essa. A letra C. Fragilidade socioeconômica do Estado favoreceu imensamente a ascensão do campo progressista nas eleições estaduais, tornando o Maranhão uma força importante de resistência contra a ditadura militar. Não. O Maranhão, comandado pelo Sarney, pela oligarquia Sarney, né, era totalmente alinhado ao regime militar. Tanto no período democrático, né, quanto no autoritário, a força da família Sarney foi uma marca indiscutível na política maranhense, com o patriarca sendo eleito senador do Estado entre 1970 e 85, e patrocinando politicamente quase todos os governadores do Estado até o final do século, quando Rosiana Sarney foi eleita governadora. Não, aqui também não é tudo isso não, tá bom? Aqui tá errado a informação. Ainda que derrotada em 65, Vitorino Freire seguiu sendo uma figura importante, tá? No Estado, aliando-se ao MDB no Maranhão. Não, o Vitorino Freire saiu de cena lá com a oligarquia Sarney começou, beleza? Então aqui letra A é a correta, né? Que a letra D também, esse aqui, ó, tanto no período democrático quanto no autoritário. Não, no período democrático foi o Vitorino Freire, ok? No autoritário, José Sarney, beleza? Prontinho, nona questão, vamos lá, estamos terminando. Segura aí a peteca. Possuidor de uma das menores rendas fiscais do país, faltava ao Maranhão um produto para o qual o setor econômico voltasse os olhos, como o algodão, que outrora era considerável impulso na economia maranhense. Basta lembrar aqui que aquela nossa capital, que fora das primeiras cidades em todo o país a serviço de iluminação a gás. O Maranhão era moderno demais, São Luís, né? Transporte urbano, tração animal, seria das últimas dentre nossas metrópoles estaduais e cidades maiores a poder substituir esses serviços de utilidade pública quando caíram em desuso pelos de iluminação e tração elétrica. Foi os primeiros a ter, né, a iluminação a gás e o transporte urbano e tração animal, e um dos últimos a substituir pela energia elétrica e tração elétrica. A modernização do Maranhão, a partir do contexto anteriormente citado, tem como mola propulsora, tá? Então, ó, café, revitalização das plantações de droga do sertão. Bom, não tem nada a ver, pessoal.
plantio e beneficiamento da seringueira? Não. Quem vai marcar isso aqui? Instalação de fábricas? Isso. Sobretudo as fábricas têxteis. Maranhão foi muito forte, viu? Final do século XIX e início do século XX, com a indústria têxtil. Nosso algodão era muito forte. Ou de fiação, que chamaram a atenção da população do interior do estado para a capital, São Luís. Beleza? Fácil, né? Então bora lá. Vamos para a última. The last question. The last but not the least. Beleza? Já que nós estamos chegando ao final, eu gostaria de pedir novamente que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo, comenta, né, faça sua impressão, deixe sua dúvida, que o professor Davis vai responder para você, beleza? Nós estamos já com 1 hora de vídeo, ó, pessoal. Caraca, demorou, hein? Última questãozinha, da questão da UEMA. Brasil, revolta no norte. Cidadãos da Lânguida São Luís despertaram certa manhã da semana passada entre os ruídos de brados, tiros e arrebentamento de vidros e peças de mobiliário. Pois nesse dia o estado se viu transformado em centro de uma sangrenta revolta em pequena escala. Mercearias e padarias, e até mesmo pensão galã de Tamandaré Maroca, foram rigorosamente fechados. Pô, fechou até Cabaré, né? Complicado. Olha onde é que estava a notícia, pessoal, do New York Times, dia 26 de março de 51, ok? Beleza? Vamos lá para a questão? Vamos lá. Na história política do Maranhão no século XX, a greve de 51, que nós já falamos dela, tem um lugar de destaque pela expressiva participação da população civil da capital nos acontecimentos desse movimento paredista, que rendeu São Luís a fama de Ilha Rebelde. Olha aí, já não é a Ilha do Reggae, a Ilha do Amor e também a Ilha Rebelde? É? Olha que beleza, hein? Esse movimento ganhou as manchetes nacionais e internacionais, como se observa na matéria acima da revista Time. Sua eclosão representou uma reação ao resultado fraudulento das eleições que garantiu a vitória do candidato vitorinista Eugênio de Barros a governador do estado. Galera, letra A, logo trouxeram a correta, hein? Para facilitar aqui a nossa vida. Porque 1 hora de vídeo, né? Não é fácil não. E você que está aguentando aí, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Então, realmente, a greve 51 foi contra o resultado fraudulento da eleição do Eugênio de Barros, que foi apoiado pelo Vitorino Freire, tá bom? Então, a galera foi pra rua mesmo, botou para lascar, mas não teve jeito. O Vitorino cumpriu, o Eugênio de Barros cumpriu seu mandato, né? O pessoal aí foi preso, foi, né? Apanhou pra caramba, mas revoltaram, né? O importante é fazer a resistência aí, ok? Então aí a questão correta, a alternativa correta, letra A, sobre a greve de 1951. Tranquilo, pessoal? Espero que todos vocês tenham gostado bastante da revisão, né? Eu selecionei as questões assim que eu achei bem pertinentes, né? São temas que são recorrentes, né, nas provas da UEMA, UEMA-Sul, nos concursos públicos também. Você que está estudando para concurso público, aproveita o vídeo, tá? E estuda, anota tudo, e qualquer dúvida pode colocar nos comentários aí embaixo e eu mesmo respondo para você, beleza? Um abraço e até mais.